Se você jogou videogame nos anos 90, nos anos 2000 ali, um pouco antes da internet começar a se popularizar e a gente ter tanto acesso à informação como a gente tem hoje, você vai se lembrar exatamente disso aqui que eu vou dizer. Quando você conseguia um jogo novo ali na locadora, você alugava aquele jogo novo ou comprava de um amigo, trocava, na minha época a gente trocava um cartucho pelo outro, né? E aí você ia jogando, ia chegar algum momento que ia ter aquela fase ou aquele puzzle, aquele chefe ali que você não ia conseguir passar de jeito nenhum. Às vezes você até sabia o que era pra fazer, mas você não conseguia executar na prática. Outra coisa também que é válido ressaltar que é a questão da barreira linguística, principalmente para jogos de RPG que requerem que você leia, que você entenda o que está sendo dito ali para poder te guiar melhor. Eu, por exemplo, joguei Zelda do Super Nintendo em japonês, então assim, era uma dificuldade a mais. Mesmo assim, você continuava jogando e tentando e quebrando a cabeça, insistindo, e era divertido pra caramba. E hoje parece que se criou um padrão nas empresas de jogos de facilidades, de poder guiar o jogador, colocar ele em cima de um trilho ali para ele não sair fora do objetivo principal e guiar ele exatamente onde que ele tem que ir, exatamente o que ele tem que fazer. Isso tudo ficou muito claro, né? E isso talvez tenha se tornado um problema, e é exatamente sobre isso que a gente vai trocar ideia hoje. Pega o pisapé agora, arrombado! Peraí, porra! Então, analisando da perspectiva das empresas, não é que eles desaprenderam a criar os jogos, nem que ficaram preguiçosos ou qualquer coisa do tipo. Como qualquer empresa, a indústria dos jogos tem que lucrar, e não que antigamente eles não fizessem isso, mas é que antigamente o investimento era bem menor. Hoje a gente tem jogos aí AAA com 200, 300 milhões de dólares investidos, é uma super produção, e o público tem que ser o mais abrangente possível para poder pagar todo esse dinheiro que foi gasto e ainda obter algum retorno. Então, o público que a empresa quer vai desde o moleque de 10 anos que joga Fortnite até o cara que tem família, filho, trabalho e consegue jogar 20, 30 minutos por dia. E a regra de ouro para que isso aconteça é que o jogador não se frustre. Então eles não querem que o jogador fique ali 10, 15 minutos procurando o que é para fazer. Eles querem deixar bem claro o que é para fazer, qual que é o objetivo, aonde ele tem que ir. E isso acabou deixando tudo meio chato, até um pouco irritante dependendo do jogo. Só que para enfiar essa filosofia goela abaixo nos jogos hiper complexos, as empresas começaram a apelar para algumas soluções que são absurdamente preguiçosas. Um exemplo escancarado disso é a bendita tinta amarela que sinaliza tudo que o jogador pode e deve interagir. Essas marcas só existem porque os jogos evoluíram muito no quesito realismo, as empresas focaram muito nisso, então os cenários são muito ricos em detalhes, tem partículas, tem texturas e fica difícil do jogador identificar exatamente para onde que ele tem que ir. Eu não quero ser mal interpretado aqui, o realismo nos jogos, os gráficos, as melhorias faz parte do progresso, é bacana de ver para onde isso tá caminhando, mas se criou esse problema, né, de você saber exatamente para onde ir por conta dessa poluição visual toda. E a minha crítica é diretamente à forma como as empresas solucionaram esse problema e não ao realismo em si. É muito frustrante ver que essas empresas, muitas vezes com orçamentos altíssimos, optam por esse caminho mais fácil, ao invés de usar ali a engenharia de som, a iluminação, para poder guiar o jogador de forma orgânica, de forma natural ao objetivo. Para mim, acredito que para muitas pessoas, a melhor parte dos jogos é a imersão que ele proporciona, é você se transportar para aquela realidade. Então você se depara com um cenário lindo, muito bem construído e a tinta amarela ali no canto, guiando onde você tem que ir, que claramente ela não deveria estar ali. E jogos não são 100% fiéis à realidade, tá tudo bem. O problema da tinta amarela é a quebra de imersão que ela traz desnecessária, porque existem alternativas para poder guiar o jogador. Tendo como exemplo o jogo Ghost of Tsushima, que faz isso de uma forma maravilhosa. Os desenvolvedores tiveram tanto carinho na hora de fazer o jogo e de manter essa imersão, que eles criaram um sistema para o jogador reencontrar o caminho através da natureza e a física do cenário. O vento sopra na direção que você tem que ir, então a grama, as folhas, tudo vão naquela direção e você olha pro mundo, você não olha pra bússola, você não olha pro chão marcando pra onde você tem que ir, você olha ao redor e vê tudo guiando você naquela direção, mas de uma forma muito natural e muito sutil. E se tu acha que a tinta amarela que estraga a estética do jogo não é o suficiente, a gente pode olhar também pelo lado do mundo aberto. Hoje parece que tem uma epidemia de jogos de mundo aberto.
muitas vezes seriam melhores se fossem linear. Então eles querem colocar o mundo aberto muitas vezes para justificar o preço que eles cobram no jogo no lançamento de $70. Então a gente nota muito mundo aberto sendo colocado nos jogos porque é maneiro e não porque é necessário. E o resultado é aquela receita de bolo intragável, um mapa estúpido de grande e completamente vazio de alma. Para preencher esse vazio, o que eles fazem? Espalham 500 ícones idênticos na tela, acampamento de bandido, caixa de tesouro, parece que salpicaram ali pelo mapa só para parecer que tem muita coisa para você fazer. E a gente nota um recurso curioso que geralmente jogos assim possuem, que é a questão da viagem rápida. E tudo bem ter a viagem rápida, o problema é que você não tem como não usá-la, porque aquela proposta de exploração que deveria ser a parte divertida do mundo aberto é a tarefa mais tediosa e mais maçante de se fazer. E existem diversos jogos que atendem a essa questão do mundo aberto, da exploração, do sistema de recompensa por você estar explorando, de uma forma muito competente. Por exemplo, Minecraft é um jogo que ele não te guia para lugar nenhum, não tem nenhuma tinta amarela mostrando para onde você tem que ir, e o mundo aberto dele funciona muito bem. Claro que por ser uma geração procedural, a experiência fica muito melhor, mas a gente tem, por exemplo, o GTA mesmo, é um jogo que você quer andar pelo mundo, tem muitos eventos acontecendo, é divertido de dirigir, de pilotar o avião, de interagir com os NPCs. Da Rockstar também, o Red Dead Redemption 2 e muitos outros que eu poderia ficar falando aqui, que até tem a opção de viagem rápida, mas geralmente é como eu falei, é uma opção e não o jogo te obrigando a usar aquilo ali, colocando do tipo, olha, vai ser chato se você ficar andando, então use este recurso. Então, para mim, os jogos que funcionam muito bem com essa questão do mundo aberto são aqueles que a proposta do jogo exige que se tenha essa opção. E não o inverso, ou seja, não o jogo foi feito e colocaram um mundo aberto porque é legal, porque o marketing instruiu assim. Agora, além da poluição visual e dos mapas gigantes, tem uma terceira paradinha que a indústria atual simplesmente assassinou, que é o peso da derrota. Se a gente analisar a ciência por trás da diversão, psicologicamente falando, a sensação de vitória é diretamente proporcional ao tamanho do risco de perda. Ou seja, a descarga de dopamina no seu cérebro quando você vence um desafio só é prazerosa porque antes disso o fantasma do fracasso estava batendo na sua porta. Por que você acha que quando a gente jogava a mesma fase repetidas vezes, a gente não achava chato? Porque passada aquela fase significava que você sobreviveu. Se você vacilasse, o game over vinha, cara. E antigamente o game over era punitivo, ele te mandava pro começo do jogo mesmo. O risco era real, então a vitória tinha aquele gosto de conquista. E até isso as empresas tiraram. Você entra ali na sala do chefe, toma aquela surra homérica, morre, e o que ele faz? Ele te volta na porta, sabe? Você não perde item, você não perde progresso, você só perdeu alguns segundos ali, você nem gastou o Ink Ribbon pra estar ali. Isso mostra que eles têm tanto pânico de ver o jogador frustrado que eles querem tirar qualquer consequência, mesmo que você tenha errado. E é aqui que tá o contraste. Quando você tira esse risco real de perder alguma coisa, de perder o seu progresso, você elimina também junto com ele a graça de vencer. Então você acaba passando de fase não por competência, mas sim porque o jogo se recusa a deixar você falhar. Ah, mas os jogadores modernos não têm mais paciência pra punição. Se o jogo for assim, ele com certeza vai flopar. Mas será mesmo, cara? Jogos do gênero Souls-like exploram exatamente essa filosofia punitiva. O Elden Ring, por exemplo, vendeu mais de 25 milhões de cópias. Isso prova que o público aceita sim a penalidade quando ela tem um propósito real dentro da jogabilidade. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Ah, mas a maioria das pessoas não quer ter esse trabalho. O público casual só quer relaxar. Como assim? Não entendi. E quer saber a maior verdade de todas? Nesse ponto, eles estão certos. A verdade nua e crua é que a maioria das pessoas nem liga pra nada disso aqui que eu reclamei. O jogador médio só quer chegar em casa, ligar o videogame e seguir a linha amarela dele no piloto automático. E ainda dá pra ir além e dizer que os jogos hoje é só um reflexo dessa sociedade anestesiada que acostumou a aceitar a mediocridade em tudo. Seja engolindo música genérica de dancinha, aceitando os absurdos que a gente vê na política, a gente tá aos poucos desaprendendo a exigir qualidade e acostumando a ser guiado. E é exatamente por isso que a tinta amarela funciona tão bem. Ela é aquele símbolo perfeito de uma geração inteira que tem
pânico de passar por 1 milímetro de frustração para conseguir uma vitória real. E no fim, a exigência por qualidade acabou virando coisa do passado. O mercado percebeu que dá muito mais lucro vender essa ilusão de que você é um herói enquanto segura sua mão o caminho inteiro. E a prova disso tá aí, uma indústria bilionária cheia de gente pagando caríssimo para jogar no piloto automático, marchando feliz da vida em linha reta atrás daquela próxima mancha amarela. Mas e você? Já ligou o piloto automático hoje ou ainda tá tentando achar o seu caminho sozinho? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e até a próxima.